Na oficina de hoje, nós vamos construir um tambor como esse. Esse é um tambor de 14 polegadas e aqui em Minas Gerais, dependendo da região e da manifestação popular ao qual ele está vinculado, ele recebe diferentes nomes, como por exemplo, caixa do divino, caixa de folia, tambor do rosário, caixa do congado. Olá, esse aqui é o davu, instrumento árabe, de origem árabe, né? Com pele dos dois lados, afinado a corda. Na verdade, ele é o ancestral do nosso tambor, caixa de folia ou caixa de congado mineiro. Esse instrumento, que a gente chama instrumento napoleônico, que era muito visto na frente de batalha, sendo tocado por soldados, que é o tambor de guerra, ele vem para o Brasil, vem para a América Latina, na verdade, porque ele também é o bombolegueiro. E no Brasil, ele se espalha por diversas culturas. Tem a caixa de Marabaixo, que é na região amazônica. Tem a alfaia do maracatu. O zabumba, né? Esse zabumba que a gente usa hoje, que é com parafuso, afinando, o princípio dele era também afinado a corda. As caixas de banda de taquara, né, de bandas de pife, todas são afinadas a corda e esse instrumento aqui é o ancestral. Em Minas Gerais, esse tambor ganha o nome de caixa de folia ou caixa de congado, né? Aparece nas diversas manifestações do congado mineiro. Na América Latina, como eu já falei, ele aparece como bombolegueiro. Em Portugal, ele aparece como bumbo. Aliás, tem orquestras enormes desse tambor, onde são vários tambores tocando células diferentes, compondo uma rica peça rítmica, comum durante a Semana Santa, durante manifestações, sobretudo religiosas. Como no Brasil também, esse tambor aparece em várias manifestações religiosas, entre elas a folia de reis e o congado, como eu já falei. Esse tambor, ele é feito de madeira, corda e pele animal. Esses tambores eram feitos de tronco de árvore escavados, também de palmeira, macaíba, que é uma árvore característica lá do Pernambuco. Esse que eu tenho nas minhas mãos é uma legítima caixa de folia feita de tronco escavado pelo mestre artesão de Minas Novas, mestre Antônio. Da mesma forma, ele é feito de madeira, corda e pele animal. Na oficina Tambores Militantes, nós utilizamos madeira de reflorestamento para a construção dos nossos instrumentos. Então, para a construção desse tambor, nós utilizamos os seguintes materiais. Compensado de virola de 4 milímetros. Esse aqui é um compensado bastante flexível e vai facilitar a feitura do tambor. Também vamos precisar de pele animal. O tamanho da pele vai depender do tamanho do tambor que nós vamos construir. Corda, cola branca PVA extra, um pedaço de mangueira para os afinadores. Nós vamos precisar também das seguintes ferramentas: martelo, esquadro, arco de serra, há também quem conheça por cegueta, serra de cortar cano, um serrote, tesoura, lixa para os acabamentos, alguns grampos, pulverizador. Mas se você não tiver um pulverizador na sua casa, pode ser um balde com água e um pano, que é muito importante para nós limparmos aquela sobra de cola que pode acontecer na colagem do tambor. Duas dicas bastante importantes para o processo de construção do tambor. A primeira delas é o lixamento. A gente vai fazer o primeiro lixamento com a faixa do tambor ainda aberta.
processo de lixamento, é bem importante que você utilize equipamento de proteção individual, porque a madeira, ela solta uma poeira muito fina e que pode ser prejudicial à sua saúde. A segunda dica que eu vou passar para vocês é que depois que estiver lixado, você enrole essa madeira ainda antes de cortar, para que ela possa acostumar. Deixe ela enrolada aí por um dia mais ou menos, que ela vai acostumando, dobrada, e vai facilitar depois a feitura do tambor quando a gente cortar essa madeira na medida correta para o tambor de 14 polegadas. Aqui na oficina Tambores Militantes nós utilizamos formas para fazer os tambores. Mas aí na sua casa, se você não tiver como fazer a forma para o tambor, você pode também fazer a emenda do tambor utilizando cola e prego. Para o bojo do tambor, nós vamos precisar cortar o compensado de 4 mm nas seguintes medidas: 1 metro, 10 e 2 milímetros de comprimento por 35 centímetros de altura. Para os aros, nós vamos precisar duas faixas de 1 metro, 20 centímetros e 6 milímetros de comprimento por 3,5 centímetros de altura, duas faixas de 1 metro, 17 centímetros e 4 milímetros de comprimento por 3,5 centímetros de altura, duas faixas de 1 metro, 14 centímetros, 6 milímetros de comprimento por 3,5 de altura. Nós também vamos precisar de 4 faixas de 5 centímetros de altura, que nós chamamos de faixa de reengrosso, que serão coladas dentro do bojo do tambor, que servem para o reforço da estrutura do bojo do tambor. E também uma emenda de 25 centímetros de altura por 6 centímetros de largura, que é a emenda que a gente vai fazer para o fechamento do bojo do tambor. Na oficina de hoje, como eu estou construindo esse tambor sozinha, eu estou utilizando aqui para me auxiliar no processo de fechamento uma catraca. Essa catraca é daquelas bastante simples, a gente compra em lojas que vendem produtos para motos, por exemplo, ela vem assim, né? Mas eu fiz uma adaptação, eu cortei essa faixa e prendi aqui na catraca, né? Para que ela pudesse ser então essa ferramenta fechada como essa que eu estou utilizando aqui. Então, na sua casa, se você não tiver a catraca, você pode utilizar inclusive a corda que você vai usar para fazer a afinação do tambor posteriormente. Então a gente vai utilizar aqui uma madeira para nos auxiliar nesse processo de colagem do tambor. Como a gente não vai utilizar forma para essa oficina, eu vou ensinar para vocês como podem fazer, então, utilizando apenas a catraca ou a corda e a madeira. Aqui, gente, é importante a gente colocar um papel entre o tambor e a madeira, para que, se for o caso de sobrar cola, né, o tambor não fique colado na madeira, que vai apenas servir de ferramenta para nos auxiliar nesse processo. Você vai prender essa madeira juntamente com a faixa que une as duas pontas do tambor. E aí você vai ver que aqui dentro as duas pontas ficarão bem unidas e a gente vai poder fazer o processo de colagem. Agora nós vamos medir 5 centímetros a partir da borda do bojo até o centro do bojo, 5 centímetros. A mesma medida a gente faz do outro lado do bojo. Essa medida é para marcar o espaço no qual vai ser colada essa peça aqui, que vai nos auxiliar na emenda do tambor. Então, vocês podem ver que nesse tambor aqui, como a gente está fazendo sem a forma, então eu estou fazendo a colagem, né, prensando naquela madeira que eu mostrei para vocês anteriormente. Coloquei a faixa, né, de emenda do tambor, passei a cola, coloquei no lugar e eu estou prensando essa faixa com pregos, mas esses pregos posteriormente vão ser retirados. Por isso, eu coloquei uma madeirinha e sobre essa madeira eu prego e fixo ela na emenda do tambor. Depois, quando daqui a 12 horas, né, melhor que seja um dia, né, que cola bem, aí a gente vai retirar
essa madeira, né, e os pregos do tambor. Para fazer os aros, nós vamos utilizar as faixas nas medidas que eu passei anteriormente para vocês. Aqui na oficina Tambores Militantes nós também fazemos utilizando forma. Aqui tem um aro, né, que já está no processo de colagem, mas eu vou ensinar para vocês que não tiverem a forma ou não tiverem como fazer a forma, fazerem esse aro também sem a forma. A gente vai pegar a faixa mais comprida, a medida mais comprida que eu passei para vocês para fazer o aro. A gente vai pegar um pedaço de madeira e vai cortar um pedacinho que seja aproximadamente a medida da altura da faixa. A gente mede aqui e vai cortar essa madeira. Então nós vamos pregar uma das pontas nesse toquinho que nós cortamos e vamos dobrar a faixa para unir as pontas aqui também nessa madeirinha. Então a faixa de fora, a parte de fora do aro, ela já está colocada, né? Então nós vamos pegar a segunda faixa. Aqui, gente, é importante o seguinte: essas medidas que eu passei para vocês são as medidas para um tambor de 14 polegadas, mas num corte perfeito. Existe um cálculo que a gente faz, uma fórmula que a gente utiliza para saber exatamente a medida da madeira que a gente vai utilizar para fazer o círculo perfeito. Essas medidas que eu passei para vocês foram medidas feitas a partir, então, da necessidade, né, do diâmetro de um tambor de 14 polegadas. Mas também você pode cortar a madeira e ir medindo, né, qual que é a necessidade que você tem para fechar o tambor que você vai fazer aí na sua casa. Então a gente vai pegar a segunda faixa para o aro e vai colar agora dentro dessa faixa que nós colocamos aqui para a fabricação do nosso aro. Conforme eu falei para vocês anteriormente, quando a gente faz o processo de colagem, acaba sobrando um pouco de cola, e aí é importante que a gente faça essa limpeza imediatamente. Como a cola PVA é à base de água, usando então o pano úmido, a gente faz essa limpeza, porque senão depois fica difícil fazer o acabamento na madeira. Você vai fazer isso com as 3 faixas, né? Aqui eu já tenho as 3 faixas colocadas. E antes de a cola secar, né, logo que você faz, é interessante para você que estiver fazendo sem a forma, tentar moldar o mais perfeito possível esse aro. Mas não pode deixar a cola secar muito, porque senão vai endurecer e você não vai conseguir fazer essa moldagem. Importante também que todas as peças fiquem muito bem coladas, né, para que não venham a descolar depois no decorrer do uso do tambor. Se for necessário, você pode utilizar, né, um preguinho, enfim, da mesma forma como nós fizemos com a colagem da emenda do tambor, para que possa fazer a pressão e ficar junto, né, uma faixa da outra. Terminado o tempo de colagem, no mínimo 12 horas, melhor que sejam 24 horas, a gente vai pegar o arco de serra e vai cortar essa madeira que serviu aqui para unir as duas pontas, né? Como essa serra, ela também é uma serra de cortar ferro, ela vai auxiliar e vai cortar os preguinhos que a gente utilizou para unir as pontas externas, né? A madeira externa desse aro. Após concluir essa etapa de colagem, nós vamos fazer mais um processo de acabamento, né? Mais uma vez a gente vai fazer o lixamento, tanto na parte exterior
como na parte interior do aro e também nas bordas. Uma dica bastante importante é que você observe o veio da madeira, a direção do veio da madeira, e faça o lixamento sempre nessa direção. Aqui nós temos o nosso tambor já com a emenda colada, né? Então, ao final do processo de colagem, ele vai ficar dessa forma. Após o processo de colagem da emenda do tambor, nós vamos colar a faixa de reengrosso. Essa faixa ela é bastante importante porque ela auxilia no fortalecimento da estrutura do bojo do tambor. Então nós vamos fazer a medição, né? Vamos pegar a faixa, colocar aqui dentro do tambor, vamos fazer essa medição aqui, vamos colocar bem justa a faixa, fazemos a medição, retiramos a faixa, e agora a gente vai cortar aqui onde nós fizemos a medição. Da mesma forma que nós fizemos no aro, nós vamos passar a cola num dos lados dessa faixa e vamos colar no interior do nosso tambor. Assim como no aro também, né? Nós vamos colar no oposto a essa emenda que foi feita aqui para fortalecer esse processo. A gente vai fazer isso tanto desse lado do tambor, a gente cola primeiro uma faixa de reengrosso, depois faz a medição novamente, cola a segunda faixa de reengrosso e do outro lado do tambor a mesma coisa. Após a secagem da faixa de reengrosso, nós vamos fazer o desbaste da borda dessa faixa. Esse desbaste ele pode ser feito utilizando uma grosa. É importante que ele fique bastante fino aqui na borda, porque é o local onde o couro vai ter contato com a madeira. Após esse processo, nós vamos fazer o acabamento do bojo do nosso tambor. Esse aqui eu fiz o acabamento com tecido de chita. Eu peguei esse tecido, utilizei para a colagem uma parte de água e uma parte de cola branca, misturei, passei sobre a madeira, depois eu coloquei o tecido e sobre o tecido eu posso passar também uma espátula ou uma esponja umedecida nessa mistura de cola e água que eu fiz, a fim de que possa ficar o mais justo possível sobre a madeira. Depois de seco, eu passei uma demão de verniz que ajuda na preservação da madeira. Bom, eu vou falar para vocês também como que a gente pode fazer as arquilhas, que é onde o couro vai ser fixado para que ele possa ser colocado no tambor. Aqui na oficina Tambores Militantes, nós utilizamos arquilhas de madeira que são feitas no mesmo processo que são feitos os aros, né? Eu faço um aro e depois eu corto esse aro. Você aí na sua casa pode cortar também utilizando o arco de serra. Então, no caso, se for fazer de madeira, né, você faz 3 aros e depois corta o aro na medida de 1 centímetro e 2 milímetros ou 1,5 centímetros. Mas também pode ser feito com vergalhão de 4,2, aquele vergalhão de construção. Então você pode fazer a medida, né? Corta o vergalhão, mede no seu tambor qual que é o diâmetro que vai ser necessário, né? É importante que você meça no seu aro, né? Porque ele vai sofrer pressão do aro posteriormente para a afinação do tambor. E você entorta esse vergalhão, né? Faz o círculo e o fechamento dele pode ser feito com arame, né? Um arame fino para fazer o fechamento do vergalhão. Depois de fazer esse fechamento, né? Você pode passar um tecido, uma malha, né? Em torno desse aro e fica dessa forma que vai ser utilizado posteriormente para colocar o couro no tambor. É importante que fique bastante justo com o aro, como vocês podem ver aqui nesse material que eu estou mostrando para vocês. Então, na próxima etapa, nós vamos hidratar a pele do tambor que nós vamos utilizar para o nosso instrumento. Então, a gente vai pegar um recipiente grande, vai colocar água nesse recipiente.
couro do tambor dentro dessa água. Ela vai ficar aí por algumas horas até ficar bastante hidratada para a gente poder utilizar depois no processo de empachamento do tambor. Após a secagem do aro, em um primeiro processo de acabamento, nós vamos fazer a furação. Para esse tambor de 14 polegadas, nós faremos 6 furos. Nesses furos, nós vamos colocar a corda que vai nos auxiliar no processo de puxar o tambor e afinação do tambor. Para isso, nós vamos pegar a medida desse aro e dividir por 6, que é a quantidade de furos que nós faremos no tambor. A minha dica é, uma vez que nós encontrarmos esse número, né, do tamanho do aro dividido por 6, nós façamos um gabarito que pode ser feito inclusive com o material que sobrar do recorte que foi feito da madeira para a construção do aro. Esse gabarito a gente divide, né, ele ao meio para saber exatamente o ponto onde a gente precisa marcar aqui no nosso aro. Então nós vamos pegar esse gabarito e fazer a marcação aqui no aro, exatamente no lugar onde nós faremos o furo, dos dois lados. E assim a gente vai marcando até alcançarmos as 6 marcações para os 6 furos do nosso aro. Com o auxílio de uma furadeira, com uma broca de 8 milímetros, nós vamos fazer então os 6 furos do nosso aro. Nós temos aqui já um aro com o acabamento feito. Nós faremos mais um acabamento, que é mais um processo de lixamento. Nesse caso, esse aro aqui foi tingido, um tingidor para madeira, e depois ele recebeu também uma demão de verniz para proteger o aro. Bom, aqui eu estou no processo de fixação do couro na arquilha, né, para que depois a gente possa colocar esse couro no nosso tambor. Eu primeiramente fixei 4 pontas do nosso couro na arquilha, né, uma ponta, 2 pontas, 3 pontas, 4 pontas, e agora eu estou no processo de fazer a fixação do restante do couro com prego, né, e também estou utilizando aqui o nosso pulverizador para poder hidratar o couro, porque quando a gente tira ele da água, ele já começa um processo de secagem, né? E é importante que ele esteja bastante úmido para que a gente possa fazer o processo necessário aqui para a fixação do couro na arquilha. Uma outra dica que eu quero dar para vocês também, que eu acabei esquecendo antes, né? É que quando a gente vai fazer a dobragem da madeira para o bojo do tambor, também é importante que a gente umedeça a madeira. Naquela primeira dobragem, né, quando ainda a madeira não foi cortada, você pode umedecer a madeira, umedecer bem, que aí ela vai ajudar, né, as fibras da madeira a se curvarem mais quando a gente for dobrar o tambor. Agora a gente vai fazer aqui na lateral do tambor um furo que é chamado de furo de respiro, que é por onde sai o ar quando o couro é percutido. Feito esse furo, a gente vai fazer um acabamento. Aqui na oficina Tambores Militantes nós fazemos o acabamento com um ilhós, esse que você compra aí em qualquer casa de aviamentos, né? Então a gente vai passar a cola rápida no ilhós e vai colocar ele aqui no furo que a gente acabou de fazer. Mas isso é um acabamento que nós fazemos aqui na nossa oficina. Não significa que se você não tiver em casa, seu tambor vai ficar prejudicado. Aqui está nosso furo de respiro no bojo do nosso tambor, e agora a gente vai começar o processo de empachamento desse tambor. Ou seja, de colocar o couro no tambor para posteriormente fazermos a afinação do tambor. A gente vai pegar uma daquelas peles, né, que nós fixamos na arquilha e vamos colocar sobre o tambor.
gente encaixa a pele direitinho no bojo do tambor. É importante dar uma umedecida mais uma vez nessa pele, para que ela possa, no momento em que for puxada, ceder um pouco. A gente vira o tambor do outro lado, coloca a segunda pele. E agora nós vamos pegar os aros do tambor e vamos colocar sobre o couro. Mas eu vou colocar aqui o tambor de modo que a emenda do meu tambor, do acabamento, fique voltada para mim, para trás. E vou procurar também a emenda do aro para que ela fique também voltada para trás. Então eu posiciono um aro sobre a pele de cima do tambor, eu vou virar o tambor e vou posicionar o outro aro sobre a outra pele do tambor, também identificando onde está a emenda do aro para ficar para o lado de trás. Aqui uma questão que é bastante importante para a gente é a seguinte: nós vamos colocar os furos intercalados. Então, se aqui na parte de baixo eu tenho um furo aqui, eu não posso ficar com outro furo na mesma direção. O furo do aro de cima, ele tem que ficar entre um e outro furo do aro de baixo. Para a gente saber o tamanho da corda que a gente vai utilizar, a dica é medir da extremidade superior do arco até a extremidade inferior. Nesse caso aqui deu 42 centímetros. Você multiplica por 12 vezes, que é o número de furos que a gente tem aqui no nosso tambor, considerando 6 furos do arco superior e 6 furos do arco inferior. Também é importante que você deixe mais pelo menos 2 metros de corda, que você vai enrolar no tambor e vai ajudar no processo de afinação. Nesse processo nós vamos utilizar aquele pedaço de mangueira que eu apresentei lá no início da oficina. Nós vamos cortar 6 pedaços, como esse aqui, de aproximadamente 4 centímetros, que serão os afinadores do nosso tambor. Então nós vamos inserir a corda no primeiro furo do tambor, esse que é próximo à emenda do nosso tambor, do acabamento do nosso tambor, e vamos colocar a corda por dentro desse nosso afinador de mangueira. Vamos puxar a corda. Nessa extremidade aqui, é importante que a gente faça um nó, que depois ele vai ser utilizado para puxar o tambor também, para fazer o acabamento. Depois de passar a corda por todos os furos do aro do nosso tambor, nós vamos finalizar passando por dentro do nó que nós fizemos aqui no início do processo de encordoamento. Nós vamos dar um nó provisório, porque agora a gente começa o processo de apertar essa corda, que é o primeiro processo de afinação do nosso tambor. Então nós vamos puxar a corda, vamos sentir aqui o limite da corda, puxamos embaixo também. É importante a gente ficar atento nesse processo para não puxar demais de um lado do tambor e não conseguir puxar o outro lado, né? Se o tambor ficar torto, há uma grande chance de ele não conseguir ser afinado, né? Não conseguimos a afinação desse tambor. Quando eu chego novamente no nó, eu desfaço aquele nó provisório, por isso que ele tem que ser provisório, né? A gente vai chegar aqui e vai ter que desfazer. Faço novamente um outro nó provisório e vou fazer a segunda puxada de corda para tensionar o nosso tambor. Depois que a gente der a segunda puxada de corda, a gente pode fazer um nó, desses nós simples mesmo,
A gente vai repetir esse nó algumas vezes. E está pronto o nosso tambor. Para o processo de afinação, nós vamos utilizar esses afinadores que nós colocamos aqui no nosso tambor. Então, puxando o afinador para cima, ele vai tensionar a corda e puxar o aro e o couro para baixo, vai esticar o couro. Esse é o nosso tambor, produzido pela oficina Tambores Militantes. Agora daqui ele vai passar por um processo natural de secagem do couro, né? Nós não vamos poder tocar esse tambor antes que seque esse couro, né? É bom que ele descanse, que ele seque, porque senão a gente corre o risco de deformar o couro. Mas esse aqui, então, é o produto da nossa oficina Tambores Militantes, da construção do tambor de 14 polegadas. Essa corda que sobrou, né, é importante que a gente enrole ela no corpo do tambor, né, porque ela é bastante importante para o processo de afinação. Senão, se a gente não tiver essa corda, a gente não consegue puxar a corda na tensão necessária para a afinação do tambor. Uma outra dica, para guardar o tambor, é importante que a gente mantenha a corda solta, né? Então todos os afinadores para baixo, para não tensionar, né, o nosso tambor, a nossa corda, a fim de que o couro também não venha a se romper com o processo de aquecimento, calor, né, que acaba causando alteração aí no material.